Boa noite, Anderson. Boa noite. Parabéns mais uma vez por chegar a mais uma final, né, nesse curto espaço de tempo. E eu queria abordar com você uma situação que todo mundo inclusive já foi tema de perguntas aqui na coletiva. O número de ações criadas pelo esporte, né, de criação de jogadas para gols, finalizações, o esporte desperdiça muitas chances. E visto que o time vai entrar no momento de decisões, essa situação de ter um volume grande de criação de jogadas, de finalizações, mas desperdiçar muitos gols, isso pode ser algo que lhe incomoda pensando nessas decisões que o esporte tem pela frente, Anderson? Primeiro assim, porque eu vi algumas pessoas até que me falaram assim, né? De que a gente não tinha criado situações no primeiro tempo, e eu acho assim, a gente não cria mais porque a gente participa de um jogo todo picado, né? Todo picotado. A arbitragem às vezes é conivente com isso, o goleiro já começa a cair, já não repõe bola. Quer dizer, quando não tem jogo, não tem bola rolando, a gente, claro que a gente fica prejudicado nesse aspecto. Mas eu acho que a equipe do esporte hoje, desde o começo, do início, sempre buscou o resultado, criando situações. E assim, não existe, acho que no mundo, time que crie tanto e às vezes consiga concluir, né, essa criação de jogada, converter essas criações em gol. É uma coisa natural, acontece, a bola escapa um pouquinho, né? Mas eu acho que o mais importante é que a gente tem criado. Você está falando assim, nós estamos fazendo. A gente já teve jogos muito decisivos, as quartas de final da Copa do Brasil, a Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, a semifinal da Copa do Nordeste. Todos foram jogos decisivos, né? O jogo de hoje, jogo decisivo, né? E assim, a gente trabalha, a gente faz o que pode ser feito, mas são situações que às vezes escapam. E a gente vai estar sempre preocupado em melhorar. Eu talvez estivesse muito preocupado se a equipe do esporte não criasse. Aí eu estaria, sinceramente, assim, me perguntando o que eu poderia fazer para poder melhorar. Agora, a questão do volume de jogo, da criação de jogadas, agora às vezes é o dia do jogador mesmo. Às vezes o jogador está num dia que não consegue finalizar da melhor forma possível. Às vezes o adversário, né, acaba interceptando bolas que estavam bem direcionadas. Às vezes o goleiro faz ótimas defesas. Então, assim, tem uma série de fatores que podem influenciar. Mas o que eu acho, particularmente, que a gente tem criado muitas jogadas, a gente tem conseguido ser efetivo. Imagina que nós estamos ainda, não sei se a gente ainda é o melhor ataque do Brasil. Eu nem me preocupo com isso, mas às vezes vem essas coisas pra gente, né? Imagina se a gente fizesse os gols então. Aí eu acho que a gente ia ser o melhor ataque da Via Láctea, né? Então assim, só para poder mostrar que é uma coisa comum assim, né? Às vezes criar muito e às vezes não conseguir converter tudo. E tem dia que as coisas saem. Vamos lembrar do jogo do Bahia, vamos lembrar de alguns dias que, poxa, nós fomos muito eficazes. Teve outros jogos que nós fizemos também. Teve um que nós ganhamos, acho que de 7 também. 6 também. 6 também. Então, assim, tem dia que flui, tem dia que às vezes não. Mas, assim, a criação do time é uma coisa que muito me orgulha, assim, dentro daquilo que eu vejo de futebol. Professor, parabéns. Obrigado. Pela classificação. Deixa eu insistir um pouquinho na pergunta do colega. Sim. O senhor falou que não preocupa a criação, né? Está surgindo e não há de que se preocupar. Mas a próxima partida, né? A viagem já na segunda-feira para uma outra decisão. E não preocupa se, digamos, a próxima partida não esteja tão inspirado o elenco, né? Nessa perda de gols. O que é que o Anderson tem que falar com o elenco e traduzir para que não aconteça, né? É que eu falo assim, gente, não é que eu não me preocupo com a quantidade. Eu falo assim que há uma preocupação muito maior quando você não consegue criar. Agora, a questão da finalização, hoje, a gente não foi tão eficiente. Mas em outros momentos nós fomos bem eficientes, né? Então, assim, às vezes é a questão de dia. E aquilo que eu falei, por mais que você treine, por mais que você treine finalização, a gente treina muito, né? Sempre que pode, sempre que tem a possibilidade. A situação do jogo é diferente.
Então, assim, às vezes não está num dia, é isso que eu estou falando assim, mas é claro que nós estamos muito preocupados porque os resultados dependem da eficiência. Futebol é eficiência. Se você criar 2 oportunidades, fazer 2 gols, o adversário criar 27 e fizer só 1, o que fez 2 gols vai vencer o jogo. Então, é claro que a gente preocupa. O que eu estou falando é que eu me preocuparia muito mais se a gente não tivesse criando situações. Imagina, ganhamos o jogo hoje, 2-0. Um chute que desviou e entrou, uma bola que o zagueiro foi recuar e entrou direto, 2-0. Quantas oportunidades de gol? Nenhuma. Aí eu ficaria, poxa, como é que o que nós temos que fazer? Nós temos que melhorar o nosso jogo, né? E assim, cara, eu tenho que enaltecer muito o trabalho dos atletas, porque eu acho que a equipe do esporte joga um futebol vistoso, assim, joga um futebol que eu particularmente gosto. Embora tenha gente que insista em ver só coisa errada na gente, né? Tem gente que eu vou te falar, cara, eles falam as coisas assim, eu preciso enxergar demais para poder ver tanta coisa errada que a gente tem. Quanto do lado, às vezes tem outras equipes que parece que está tudo maravilhoso, né? Mas eu gosto de enaltecer o que a gente está conquistando agora, que é uma segunda final, isso é muito importante para nós. Chegar à final é muito difícil, conquistar o título é muito mais difícil ainda. Isso vai exigir muito mais da gente. Espero que a gente consiga dar uma resposta positiva aí. Anderson, boa noite. O Sport, na segunda competição que disputa na temporada, está chegando na segunda final. E aí, falando da outra final que o Sport vai disputar, a da Copa do Nordeste, e a diretoria do Ceará falando que a Ilha do Retiro não teria estrutura nem capacidade para ser o palco da grande final. Claro que isso ainda tem muito tempo para acontecer e não passa diretamente por você essa decisão, mas o que é que você tem a falar sobre justamente essa questão, esse tema? Cara, eu vou falar o que eu acho, assim, se eu fosse lá do Ceará, eu estou preocupado com a equipe do Ceará. Eu não estou preocupado aonde se vai comportar. Eu estou preocupado, aqui nós temos todas as condições, é um estádio próprio, então a gente tem todas as condições, nós estamos fazendo todos os jogos aqui e eu não posso falar nada, assim, eu estou preocupado com a equipe do Ceará. Eu acharia que eles também estivessem preocupados com a gente. Mas eu acho que eles estão mais preocupados onde vai ser o jogo, então. Cada um olha da maneira que quer, né? Mas eu posso assegurar que nós temos condições de recebê-los aqui muitíssimo bem. Tá? Muitíssimo bem no nosso estádio. Numa ilha que vai estar com certeza lotada, cheia. Né? E nós vamos fazer uma festa bacana aqui, festa para poder recebê-los, tá bom? Boa noite, Anderson. Boa noite. Parabéns pela vaga na final. Boa noite, Obrigado. Jorge. Boa noite a todos. Agora o próximo adversário do Sport, uma equipe de primeira divisão, Coritiba. Vocês têm o primeiro jogo no Couto Pereira contra uma equipe que, pelo menos nesse primeiro trimestre, teve muita dificuldade em construir ações ofensivas. O contrário do Sport, que constrói ações ofensivas com muita naturalidade. E o Coritiba foi eliminado precocemente do Campeonato Paranaense. Inclusive jogou um jogo treino pouco tempo atrás, vencendo Londrina 3-0. O Sport está mais jogado. O Sport atuou hoje e vai jogar quarta-feira. Como é que você acha, a parte técnica, física, o que é que você espera da sua equipe e do adversário quarta-feira lá no Alto da Glória? Primeiro, um grande adversário. Uma equipe que está aí na Série A, que tem ótimos jogadores muito qualificados. Aí, assim, é aquilo que eu falo, é como se a gente olhasse para um copo pela metade. Então, assim, o fato deles terem saído precocemente do campeonato estadual pode oferecer para eles muito mais tempo de treinamento, que pode ser muitíssimo importante num jogo assim de 180 minutos. A gente não teve essa possibilidade, né? A gente, assim, tem passado e tem jogado muito, jogamos muito. Então, esse período de treinabilidade todo a gente não teve. Mas, em compensação, é um time mais jogado. Então, assim, é difícil avaliar quem é que pode ter alguma vantagem. É um confronto extremamente difícil. Jogar no Couto já sempre foi difícil. Sempre foi uma situação que a gente precisa estar muito concentrado. Eles têm sempre equipes boas, qualificadas. Então, o que a gente está mesmo é muito
preocupado e estudando bastante. Quer dizer, o departamento de análise está estudando já o Curitiba. Eu não me dou esse direito. Eu não vi nenhum jogo do Curitiba ainda. Por quê? Porque eu estava concentrado no Petrolina. E é assim que eu trabalho. A partir de agora eu já posso, né, concentrar as minhas ações no Curitiba, conversando com o pessoal da análise, para poder ver o que a gente pode fazer, a melhor estratégia, a melhor coisa. E a gente preparar nesses dias agora, curto, né, um período curto, mas preparar da melhor forma possível para poder fazer esse primeiro jogo lá. Tá? Boa noite, Anderson. Parabéns pela vitória. Obrigado. Vocês conquistaram agora uma segunda meta que a diretoria do esporte tinha estipulado, né, inicialmente ali, de chegar na final da Copa do Nordeste, depois de chegar na final também do Pernambucano. Eu queria saber o que é que a conquista dessas metas representa para você, enquanto uma conquista do teu trabalho mesmo, e ao mesmo tempo, como conseguir ao longo desses próximos jogos decisivos manter esse ritmo que o esporte vem tendo de vitórias sequenciais? Assim, a gente, como eu falei até com os atletas, a gente chegar foi muito difícil, conquistar é muito mais difícil ainda. Nós vamos trazer o desconforto para eles, a gente vai cobrar mais, a gente vai exigir mais, e eles estão bem conscientes disso e bem abertos a receber esse tipo de aperto, né? Dar uma apertadazinha para a gente poder fazer essas decisões da melhor forma possível. O título ele é extremamente importante porque ele coroa, de alguma forma, o trabalho. Você pode fazer um grande trabalho, mas se você não conquistar esse trabalho, ele vai ficar no segundo plano. Às vezes as pessoas não vão lembrar muito. Então, a partir do momento que você tem a conquista, que você realmente dá um título a essa campanha, a coisa fica marcada. Eu acho que na história do clube, fica marcado de diversas outras formas. Então é para isso que a gente está concentrado, chegar à final da Copa do Nordeste. Eu sempre falo, vai disputar uma competição de Copa do Nordeste, uma equipe como o Sport, ela tem que projetar pelo menos chegar à semifinal. Né? É o primeiro passo. Né? Eu nem tô com esse discurso do presidente, às vezes, de que tinha que chegar na final. Não, a gente sabe da dificuldade da competição. A gente tem equipes extremamente qualificadas, né? Não é a Copa dos Clássicos? Pô, se você tem 8 clássicos, né? É só jogo difícil, cara. Então, às vezes, um time pode não chegar a uma final, mas eu acho que uma boa campanha na Copa do Nordeste, pelo menos chegar entre os 4, né, os semifinalistas. Nós conseguimos dar um passo adiante ainda, chegar à final pela segunda vez, pelo segundo ano consecutivo. E vamos brigar muito por esse título contra uma grande equipe que é o Ceará. Uma equipe que ganhou 3 vezes consecutivas do Fortaleza, que é um dos times, né, é o time de maior investimento no Nordeste, um dos times que tem jogado nos últimos anos um futebol de alto nível. Então a gente tem todo o respeito, sabemos da dificuldade e a gente está no momento certo, né? Como eu falei, assim, a gente não dá para pensar no Ceará agora, tendo os jogos todos que a gente tem pela frente. Nós estamos muito concentrados agora, a partir de agora, no Curitiba, para poder jogar esse primeiro jogo da Copa do Brasil. Mas nós temos pela frente um grande adversário que é o Ceará e espero que a gente possa fazer um grande espetáculo para os torcedores. Né? 2 grandes jogos. Anderson, boa noite. O Fabrício chegou, estava até ali fora, e é um jogador que vem do Coritiba, ainda vai ser anunciado. É um atacante que faz as 2 funções na frente, joga aberto, joga também mais centralizado. Tecnicamente, o que é que ele pode contribuir para o teu time daqui para frente? Não sei se ele trabalhou com você no América, mas ele vai ajudar em que a tua equipe daqui para frente? Ele já está contratado, eu não sei. Porque eu só falo sobre jogador que está contratado. Depois o jogador aparece, está aqui e tal, e não está contratado, assinado, tá. Aí isso é anunciado quando tá tudo certo. Tudo certo, então vamos esperar então. Mas é um bom jogador. Se vier, é um bom jogador. Não, ele está aqui. Eu já tive um jogador que estava aqui, foi pro vestiário, participou e tal. No dia seguinte estava apresentando em outro clube. Então, enquanto tiver assinada ali mesmo, e esse cara aqui falar assim, apresentou e tudo, aí a gente fica com um pezinho. Eu fico com um pezinho atrás para depois não. Pode repetir, tá? Eu prometo que eu vou responder com todo carinho, mas assim, Antimão é muito bom jogador. Não trabalhou comigo, mas é bom jogador. Anderson, boa noite. Boa noite. Pela vitória.
Obrigado. Parabéns pela vitória, boa noite. Obrigado. Existe a possibilidade dessa final do Campeonato Pernambucano, os 2 jogos acontecerem na Arena, porque foi votado no início da temporada pelas equipes, Sport Náutico e Santa Cruz foram contra, mas o presidente da federação nas últimas semanas deu a entender que caso alguma das equipes do interior chegasse na final, poderia se rever essa possibilidade. A tendência, pelo menos o que todo mundo prevê, é que o Retrô faça essa final com o Sport. Você acha justo esses 2 jogos acontecerem na Arena, porque, querendo ou não, o Retrô joga sempre na Arena, você acha que o Sport deve brigar para fazer essa final, esse segundo jogo, esse primeiro jogo na Ilha do Retiro? Como é que você vê essa possibilidade? Primeiro que o Retrô tem um adversário que é tradicional, que é o Salgueiro. Vamos lembrar que é um time que está, eu acho que nos últimos 8 anos, ou 9, chegou em todas as semifinais, não é isso? 10, mais ainda. Então, assim, tem todo o meu respeito. O jogo é jogado e a gente respeitou muito o Petrolina. Nós estávamos aqui, a mobilização nossa para o jogo de hoje, ela foi feita assim, com todo o cuidado, como a gente faz com todos os adversários. Porque um time que conseguiu a classificação como Petrolina conseguiu, com um jogador a menos, ainda conseguia ainda nos pênaltis, merece toda a nossa atenção. O Salgueiro acabou de eliminar o Náutico jogando os seus domínios. Então a gente precisa saber que é um jogo aberto, é um jogo de futebol e a gente precisa estar muito atento com isso. Em relação a isso, se houve uma votação e foi definido isso, eu só acho assim, por que tem a diferenciação de primeiro e segundo lugar, eu acho que não tinha que ter, porque me falaram quando eu vim aqui que o primeiro lugar geral tinha a possibilidade de sempre fazer os jogos em casa. E na final, no caso, o segundo jogo. Mas eu já estou agora sabendo que não era assim. Não dá para discutir. Se é o regulamento, está lá e tal. O presidente tem o poder de poder definir e está autorizado a isso. Onde for o jogo, nós vamos jogar e da melhor forma possível. E em questão de justiça, nem sempre o futebol é justo. Nem sempre o regulamento é justo. A gente precisa se adaptar e não fazer disso nenhum problema e tocando. Agora, se me perguntar, você quer fazer o jogo na ilha? Claro. Eu gostaria muito de fazer esse jogo da final na ilha, porque eu acho que seria muito bacana para o torcedor. Obrigado, professor. Beleza, gente? Obrigado. Boa Páscoa para todos, tá? Deus abençoe todos vocês aí.